Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, conforme vocês puderam ver um trechinho aí, Maracanã já tá ficando realmente aquele tapete persa. E no vídeo de hoje, é lógico que a gente vai falar sobre essa situação do Maracanã. Também vamos falar sobre o Paulo Souza, que fez ali uma confraternização e os jogadores foram. Bem interessante essa situação. Marinho, imprensa tá tentando fazer uma tempestade de copo d'água com a situação dele, mas não vai conseguir não. Em relação ao João Paulo, Flamengo, segundo o site torcedores.com, pode ceder até mesmo 3 jogadores para a vinda aí do goleiro do Santos. E em relação à média de gols do Flamengo, tá boa, mas poderia ser melhor. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando agora sobre esse curioso caso que a imprensa está tentando fomentar, que é da insatisfação de que não deu certo o Marinho no time do Flamengo. A imprensa, uma parte da imprensa paulista, tá de sacanagem com a minha cara. O cara chegou ontem, tá aprendendo ainda a filosofia do Paulo Souza. Paulo Souza tá explicando para ele algumas coisas. Aí é porque ele não entra 2 jogos, que ele não deu certo. Estão fazendo isso também, estão tentando pelo menos fomentar isso no meio da torcida. Também com o Fabrício Bruno, que acabou de chegar. É brincadeira isso aí. A torcida do Flamengo não deve cair nessas coisas. Os caras estão tentando fazer uma tempestade num copo d'água e já afirmando ou já questionando, né, perante a nação, de que o Marinho não deu certo. Um cara que tem identificação com a torcida do Flamengo, ele até falou sobre isso aí, ele deu até uma, entre aspas, resposta, né? Ele tem identificação com a torcida do Flamengo, ele é um cara ali que, pô, 1000 vezes melhor do que o Kennedy, que ele tá no lugar do Kennedy, ok? Não tem nem comparação com o Kennedy, anos-luz na frente do Kennedy. Ele chegou nas suas redes sociais, depois desse burburinho, né, de que ele não tá satisfeito, ele foi até as redes sociais, escreveu no Twitter: feliz de estar no lugar que eu sempre quis, trabalhando forte. Isso aí, cara, infelizmente, o jogador tem que chegar por meio de uma rede social e, infelizmente, comentar esse tipo de coisa. Por quê? Porque já começa nos bastidores aquele, né, aquele murmurinho, aquele disse-me disse, se o jogador está insatisfeito ou não. Então, às vezes é melhor o jogador se prestar a essa situação de ir numa rede social e comentar a sua atual situação para não virar assim uma bola de neve, como a imprensa, uma parte da imprensa paulista, quer colocar a torcida sempre contra os jogadores. Eu vi até no SBT, perguntaram qual é o pior jogador do time do Flamengo atualmente. Uns 4 ou 5 levantaram que era o Gabigol. O pior jogador do Flamengo é o Gabigol. Tudo bem, a gente pontua pra caramba aqui. A gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Sendo que o Gabigol, em mais ou menos 8 partidas, tem 7 gols e uma participação de gol. Então, se a gente colocar em cada partida, ele tem mais ou menos uma participação em gols. Ou fazendo gol, ou dando assistência. Agora, que ele tá perdendo gol pra caramba, ele tá perdendo gol pra caramba agora. Não tem nem como comparar, falar que ele é o pior jogador. Isso, a imprensa paulista, né, uma parte dela, tenta ficar passando pra torcida. A torcida não deve comprar esse tipo de situação. Temos que apoiar, ok? O time tá em fase ali de transformação do que era pro que tá sendo, né? Porque nosso sistema tático estava manjado desde 2019. Era sempre mesmo feijão com arroz. Agora o Paulo chegou, a torcida está fechada com o Paulo, e o Paulo está reformulando totalmente o modo que o Flamengo joga. Diante dessa situação, a gente tem que apoiar e aguardar, porque não é de um dia para o outro. Mas pelo que a gente está vendo, a princípio está dando certo. Vamos ver, mas não se deixem levar por essas situações que a imprensa paulista cria, ok? Vim aqui só dar esse recado e falar pro Marinho, né? Marinho, tua chance vai chegar e eu tenho certeza que tu vai conseguir mandar muito bem aqui no time do Flamengo, um time onde você sempre sonhou de estar. Agora uma curtinha aqui, vocês devem estar sabendo que o Paulo Souza, ele organizou ali uma confraternização, um jantar, né? Uma alimentação ali em grupo e chamou a comissão técnica, lógico, tá sempre com ele, né? O esquadrão, e também chamou os jogadores. Então, jogadores unidos com o técnico Paulo Souza fazendo ali de estratégias, né, diferentes dos outros técnicos. Eu não lembro de ter visto um técnico que chamou a galera para um jantar e a galera foi. Entendeu? Então, bem legal essa situação aí. Tô gostando do começo do Paulo Souza. Independente
2 resultados nesse início, ok? Lógico, a gente sempre quer a vitória, mas para fazer essa modificação que ele quer fazer e ele está fazendo no modo de jogar do Flamengo, às vezes a gente encontra aí percalços durante o caminho e alguns jogos realmente a gente não vai conseguir sair com a vitória, ok? Igual foi no último jogo. Cabeça dos jogadores também em outro lugar, isso aí o Paulo Souza tem que resolver, porque não adianta a gente estar voando no treinamento, chegar dentro de campo, a cabeça do jogador estar em outro lugar. Então por isso também que ele organizou aí essa confraternização, bem interessante, né? Num momento ali que não era para estar o grupo unido, né? Porque cada um era para estar na sua casa. É um momento ali de descanso, de lazer, e os jogadores foram ao encontro do técnico Paulo Souza para mostrar mais uma vez para a mídia que todos estão fechados com Paulo Souza. E outra coisa, é muito importante aí os jogadores veem que a torcida está fechada com Paulo Souza. Hashtag, né, que aconteceu aí nas redes sociais, ficou no trend top. Isso é bom para ver que a torcida vai comprar a briga do técnico, a princípio, tá? Até onde der. E os jogadores, eles estão vendo isso. Então, é inteligente também da parte deles ficarem unidos com o técnico. E nação rubro-negra, o gramado do Maracanã já está na sua etapa final. Já foram costurados aí a grama sintética misturada ao gramado plantado no estádio do Maracanã. Não são mais aqueles rolos, né, de grama que era um desastre, né, contundiu aí vários jogadores rubro-negros. Agora o tapete já está ficando bonito demais, né? Tem uma parte ali do gramado onde a grama está já melhor adaptada, né, porque foi plantada antes, já está numa fase ali mais adiantada. Tem outra parte que está ali parecendo mais um pouquinho de terra, essas coisas, mas isso aí é normal, é porque a planta ainda está ali crescendo, ok? E o Maracanã, para essa semifinal, já vai estar apto e pronto. E uma novidade é que na área de aquecimento, ali atrás dos gols, foram colocados como se fosse um gramado ali, um tapete emborrachado, né? Melhor dizendo. Um tapete emborrachado ali para os jogadores poderem fazer o aquecimento atrás dos 2 gols. Então o Maracanã totalmente reformulado, gramado bem parecido com o gramado da arena lá do Corinthians, né, a Arena Neoquímica, e é o que a gente estava precisando, né? Um time desse nível tem que jogar num gramado também em excelentes condições. E é o que está parecendo que vai ficar o Maracanã. Graças a Deus, estou muito feliz de ver o gramado desse jeito. Queria saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, tá ou não tá ficando um tapete persa? E nação rubro-negra, falando agora sobre mercado da bola. Flamengo está querendo muito um goleiro, né? Tem aí o Santos, que é do Atlético Paranaense, e também tem o João Paulo, né? Que segundo o site torcedores.com, o Flamengo ofereceu uma trinca de jogadores para tentar fechar o goleiro João Paulo, que tem sim uma multa de 100 milhões de euros, mas por uns 8 milhões de euros, mais ou menos, o Santos aceita conversar. E aí, já antes de passar a notícia, já quero perguntar para vocês. Se vocês tivessem o poder da escolha, se fosse aí da diretoria do Flamengo, pudessem optar por um ou por outro, escolheriam o João Paulo ou escolheriam o Santos, que muitos dizem que falhou na data de ontem, na final da Recopa. E aí eu queria saber a sua opinião, por favor, coloque aqui, mas a verdade, segundo o site torcedores.com, é a seguinte: Isla, René e também o zagueiro Léo Pereira pelo João Paulo. E aí o Flamengo daria aí mais uma farpela, alguma coisa assim, para compensar a diferença de valor, porque uns 8 milhões de euros dá em torno aí de uns 50, mais ou menos, 50 milhões de reais, pela atual cotação do euro. E aí, galera, vale a pena? A gente não pode condenar também o Diego Alves, que foi muito bem na Libertadores do ano passado, na Libertadores de 2019 também, mas é um cara que já está numa idade mais avançada e o Flamengo não vai renovar com ele. O Hugo tá no início de carreira, mas confio muito no Hugo, acredito muito no seu potencial, tá? Sendo que qualquer um dos 2 goleiros que venham vão estar assim no nível acima, né, por já estar jogando há muito tempo no futebol profissional e não estão ainda no final de carreira. Mas não esqueça de botar sua opinião, por favor, aqui nos comentários. E nação rubro-negra, agora para fechar o vídeo com chave de ouro, a gente vai falar sobre a média de gols do time rubro-negro perante os outros clubes do Brasil da Série A. O Flamengo, ele tem uma média de gols que poderia estar maior se tivesse aquele capricho no último lance ali, na hora de finalizar as jogadas. O Flamengo, ele está em 4º no Brasil. Em primeiro vem o Cuiabá com 2,5 de média de gols por jogo. Depois vem o Fortaleza com 2,1. Logo em terceiro lugar, o Atlético Mineiro com 2,1 também. E o Flamengo em 4º com 2,1. Sendo que a variação ali é mínima para o Flamengo estar em 4º.
É bom, o Flamengo faz uma média de gols legal, mas a situação é a seguinte: diante dos clubes que criam oportunidades, finalizações a gol, o Flamengo é apenas o 8º ou 9º do Brasil. E isso cai naquela situação de capricho na finalização, aquele problema de estar ali próximo de fazer o gol e não conseguir fazer o arremate corretamente para o fundo do barbante. E aí fica nessa situação. Média de gols é boa, mas poderia estar melhor. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!